O desfalque de elementos da GNR no Alto Alentejo acentuou-se de tal forma nos últimos anos, existindo atualmente situações em que o patrulhamento de 2 concelhos é assegurado apenas por 2 militares. Em declarações à Rádio Porto Alegre, o coordenador da Delegação do Sul da Associação dos Profissionais da Guarda, António Barreira, deu o exemplo de Nisa e Gavião, onde em cada turno existem apenas 2 militares de um posto responsáveis pelo patrulhamento dos 2 concelhos, com uma área de mais de 800 km² e perto de 10 mil habitantes. Passa a nível do Alto Alentejo, não só o Gavião, é que o postozinho terá que fazer com 2 homens, com 2 elementos, a segurança de 2 concelhos. E quando chegamos a este limite, portanto, é a demora da chegada da patrulha, porque imagino, pode haver um horário, porque a segurança das 24 horas carece de 3 turnos, 8 horas. Portanto, isso é um posto que não consegue dar patrulha porque não tem meios. A única forma que o Comando da Guarda tem, neste caso Porto Alegre, para minimizar o problema, é juntar 2 concelhos, portanto 2 postos tutoriais, havendo só uma só patrulha, porque não há homens. A única forma que a Guarda tem, e tem feito da forma que pode, porque não tem outra possibilidade, é rentabilizar 2 homens quando devia ter 4. Portanto, 2 homens conseguem fazer o serviço de 4 homens. Ou seja, vamos lá clarificar esta situação. O que acontece é, num turno em que estão 2 elementos de serviço no posto de Nisa, são obrigados a assegurar em simultâneo a vigilância e o patrulhamento, quer do Concelho de Nisa, quer do Concelho de Gavião. Precisamente, mas isso, por lá de ser verdade, acontece noutros postos tutoriais da área do Comando de Porto Alegre. Portanto, por isso é que nós solicitamos uma reunião do Sr. Presidente da CIMA, relativamente a que, como representa 15 concelhos do Alto Alentejo, porque isto, mais de metade destes concelhos têm o mesmo problema que o Gavião. Tá? Portanto, não estamos aqui a falar de uma situação que se diga respeito só ao Gavião. Deixa-me perguntar-lhe uma outra coisa. Se ocorrerem 2 casos em simultâneo, um em Gavião e outro em Nisa, estamos a dar o exemplo destes 2 concelhos, o que é que acontece? É o que eu lhe disse, a Guarda, neste sentido, se acontecer uma situação desse tipo, portanto, o Comando de Porto Alegre terá que ver a patrulha que esteja liberta para ir à ocorrência. Pode ser uma patrulha que esteja, por exemplo, em Porto Alegre. Pode ser uma patrulha que esteja em Castelo de Vido ou em Marvão. Portanto, a situação é esta. A Guarda, se não estiver disponível o mais próximo, vai ter que verificar a que esteja liberta. E é assim que a Guarda tem feito. Que a Guarda não consegue fazer melhor. Portanto, isto envergonha qualquer país. O mesmo responsável afirmou que, quando está em causa a segurança das populações, não se podem andar a contar trocos, exortando o Governo e o Ministério da Administração Interna a investir na formação de novos militares. António Barreira lembrou que, no passado, em cada curso de formação de guardas eram admitidos cerca de 1 milhar de formandos e atualmente andam na ordem dos 200 a 300, o que não é suficiente para colmatar as saídas de militares com a passagem à situação de reforma. E esses cursos têm que ser em número suficiente para comatar as saídas. Portanto, não nos interessa ter formação com 200 elementos, porque esses 200 elementos são poucos e não vão comatar as saídas, mas sim, a saída para a reserva de alistamentos antigos, esses alistamentos eram feitos na ordem dos 1000 elementos. Portanto, repara, se chegar à altura do fim de carreira dos militares, que nessa altura eram de 1000 cada alistamento, automaticamente atingindo o seu tempo de serviço e a sua idade para a reserva, irão ser esses 1000 que se vão embora da Guarda. Portanto, deixam de exercer funções. Ora, se nós estamos a fazer o inverso, entrar 200, coisa que era impensável há anos atrás, não vamos conseguir. E, portanto, isto é cavar a sepultura para uma situação que é evidente, portanto, aos olhos da população, aos olhos das autarquias. E as autarquias, temos que ver que, embora nós, da Associação, tenhamos pedido ajuda às autarquias, a gente sabe perfeitamente que não é da responsabilidade de nenhuma Câmara Municipal resolver o problema da falta de efetivos. Esta competência é do Ministério da Interna, é do Governo. E não se pode estar ali a contar trocos para fazer formação de polícias e guardas em prol da segurança pública do cidadão. E depois vermos várias vezes situações que ocorrem em que se gasta dinheiro, sabe-se lá como.
Está-me a entender? E é isso que as pessoas depois não percebem. As pessoas têm que aliás, e outra coisa, fala-se tanto no idoso. Então se a Guarda não tem meios, porque o Alentejo, há pessoas a viver no monte, em aglomerados. Se a gente não tem homens para as ocorrências, para o mínimo, como é que temos para o policiamento de proximidade? Não é? Então se nós nem podemos tomar conta de um acidente temos, tem que ir o posto vizinho ao lado, não temos homens de patrulha, como é que as zonas, que é o caso do Alto Alentejo, com a população envelhecida, conseguimos fazer o tal policiamento de proximidade que o Sr. Ministro aprovou? Não vale a pena esconder. Está a ver, Gabriel? Não vale a pena. Agora, quem paga as populações e a nossa preocupação é com estas gentes da terra, as pessoas que não têm culpa e que estão desprotegidas. António Barreira é o coordenador da Delegação do Sul da Associação dos Profissionais da Guarda.